Vai ser difícil alguém escutar alguma coisa aí. Tá dando para escutar? Mais alto? Certo. A gente vai ajustando o som, tá? Por causa do barulho e talvez o início aí vai ficar um pouquinho difícil de escutar, mas a gente vai adaptando aí, ok? A gente está continuando, vamos continuar então na nossa série de mensagens aí no livro de Mateus. Eu espero que essas mensagens, de alguma forma, ela possa estar nos ajudando na nossa vida cristã, para que nós possamos estar crescendo em Cristo e nos tornarmos maduros em Cristo, né? Que Deus possa realmente estar nos ajudando e falando aos nossos corações, cada vez que nós abrirmos a palavra do Senhor para podermos estudar ela. Antes de nós entrarmos no nosso texto hoje, eu queria rapidamente falar alguma coisa sobre essa guerra entre Israel e o Hamas. Prometo que eu não vou pregar sobre isso, não vou empregar muito tempo falando sobre isso, mas eu acho que existem algumas coisas importantes que a gente precisa ressaltar e eu gostaria de ressaltar. A primeira questão importante é as notícias falsas, né? As fake news. Alguém já disse que em uma guerra a primeira vítima é a verdade. E realmente isso é verdade. Assim como nós vimos na guerra de Rússia e Ucrânia, tantas mentiras, tantos vídeos falando coisas que não são verdadeiras, é impressionante, é incrível. Nessa guerra agora, Israel e o Hamas não tem sido diferente. A gente tem visto muitos vídeos que têm sido mostrados, são verdadeiros e são tidos por falsos, outros são falsos e são tidos como verdadeiros. Infelizmente as pessoas dão ouvidos para muitos desses vídeos, acabam até repassando esses vídeos, aquilo que muitas vezes não é verdade. É impressionante como inclusive até agências de notícias, televisão, redes de televisão, acabam dando determinadas notícias que depois acabam se comprovando que aquilo não era uma verdade. E eu não sei se vocês têm notado ou têm acompanhado que tanto Israel quanto o Hamas, eles têm largado notícias, e algumas dessas notícias que são trazidas são notícias falsas. O que eu quero dizer com isso? O cuidado que a gente precisa ter cada vez que nós ouvimos uma notícia, recebemos um vídeo, para ver e verificar se de fato aquilo é uma verdade. É algo que está sendo, que está sendo publicado que é verdadeiro. Até para que nós não venhamos a estar passando fake news, passando mentiras adiante, coisas que não são verdadeiras. Existe um fato em tudo isso. Qual é o fato? Segundo as pessoas que têm acompanhado de perto essa guerra entre Israel e Hamas, segundo muitas pessoas, elas têm dito que aquilo que tem saído na mídia, aquilo que tem saído para fora, é muito menos do que o que realmente tem acontecido. As atrocidades e aquilo que tem sido feito nessa guerra, o que tem saído para fora tem sido menos do que realmente tem acontecido. Para vocês verem o que de fato está acontecendo lá e a tristeza que é o que está acontecendo lá nessa guerra. Então, a primeira questão que eu acho importante trazer para nós aqui é essa questão dos vídeos, das fake news, o cuidado que nós temos que ter. Uma segunda observação que eu quero trazer, eu não sei se vocês têm acompanhado ou têm visto, mas alguns cristãos têm começado a publicar vídeos sobre o arrebatamento da igreja. Começou a guerra lá entre Israel e o Hamas, porque agora a igreja vai ser arrebatada, é questão de dias, é questão de horas, e a igreja vai ser arrebatada. Gente, eu creio no arrebatamento da igreja. Sim, creio. Eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação e grande tribulação. Sou pré-tribulacionista. Sim. Como igreja, somos pré-tribulacionistas. Sim. Cremos no arrebatamento e cremos que a igreja será arrebatada antes da tribulação e grande tribulação. Porém, a guerra que envolve Israel não é a primeira, não vai ser a última. Então não podemos, baseado em uma guerra, num momento, em um local, determinar que isso ali agora é porque o arrebatamento da igreja está próximo.
Eu acredito, mais do que acreditar, o meu desejo é que de fato o arrebatamento possa estar perto. Que nós como igreja, e não me refiro apenas à nossa igreja local aqui, mas que a igreja de Cristo realmente possa estar ansiando pelo arrebatamento. E quem sabe, se assim for da graça e misericórdia de Deus, que nós possamos sim ser a geração do arrebatamento. Por que não? Quem sabe, não é verdade? Mas não dá para a gente olhar para cada coisa que acontece no mundo e relacionar esses eventos ou esses acontecimentos com o arrebatamento da igreja. Olha, a guerra entre Hamas e Israel é um sinal de que a igreja vai ser arrebatada. Pode ser? Pode. Tem como afirmar? Não. Não podemos afirmar. Segundo ponto que eu gostaria de trazer para que nós pudéssemos estar pensando em relação a isso. E um terceiro ponto é: a igreja não é Israel, ok? Alguns entendem, alguns pregam que a igreja hoje é o Israel passado. Israel é o povo de Deus, da qual nesse momento Deus não está trabalhando com esse povo especificamente. Como nós dizemos, esse povo, o povo de Israel, nesse momento ele está em stand-by. Deus vai voltar a trabalhar com esse povo. Hoje, a igreja, o povo de Deus, a igreja, Deus está trabalhando diretamente com a igreja hoje. Nós temos inclusive judeus messiânicos, ou seja, judeus que creem em Jesus Cristo, que fazem parte da igreja. Então não podemos confundir que aquilo que está acontecendo com Israel vai acontecer para a igreja. Não podemos confundir que as bênçãos que Deus tem para Israel são as bênçãos que Deus tem para a igreja. Israel é uma coisa, igreja é outra coisa. Okay? A igreja não é o Israel de ontem, e muita gente faz confusão ou entende doutrinariamente que Israel, ou seja, a igreja é Israel. Então, esses 3 pontos eu vejo que é importante a gente cuidar e procurar entender, porque nesses momentos que acontecem esses grandes eventos, especialmente uma guerra do tamanho como a que está acontecendo, com o risco de envolver até mesmo outros países que estão ali ao redor de Israel, começa a surgir um monte de coisa. Então, cuidado com as fake news, com os vídeos. Cuidado, porque não quer dizer que a igreja vai ser arrebatada por causa dessa guerra, e também que tudo aquilo que vai acontecer com Israel vai acontecer com a igreja, porque não é dessa forma. A igreja é uma coisa, Israel é outra coisa. Deus está trabalhando tanto com o povo dele, a igreja hoje, e Deus vai voltar a trabalhar com o povo de Israel. Ok? Feito esse pequeno esclarecimento para que nós possamos, cada vez que ouvirmos uma notícia, ou cada vez que nós olharmos para esse confronto, para que a gente possa olhar para isso, mas ao mesmo tempo com os nossos olhos na palavra de Deus. Eu sempre digo que o cristão ele tem que estar com um olho na Bíblia e um olho em Israel, porque o que acontece em Israel sempre é muito importante, mas sempre com muito cuidado e na dependência da palavra do Senhor, buscando entendimento na palavra do Senhor, e não simplesmente o que alguém sai publicando em termos de vídeo ou escrita, dizendo que vai acontecer isso ou aquilo, porque de fato não é assim. Feito esse pequeno esclarecimento, o texto que nós vamos trabalhar hoje à noite, e o nosso propósito quando nós estamos estudando esse evangelho, o evangelho de Mateus, é que através dessas mensagens a gente realmente possa estar entendendo até mesmo a vontade de Deus para as nossas vidas. Que através dos textos bíblicos que têm sido aqui expostos, que nós possamos estar compreendendo, entendendo, aplicando eles na nossa vida, para que a gente possa também estar crescendo em Cristo Jesus. O Antigo Testamento, ele termina cerca de 400 anos antes de Cristo. Israel ele está debaixo, nesse período, quando fecha as cortinas do Velho Testamento, Israel ele está sob domínio do Império Medo-Persa. O período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento é chamado período interbíblico. Esses são os 400 anos que separam o Velho Testamento do Novo Testamento, o período interbíblico. Durante esses aproximadamente 400 anos, Israel ele viu o declínio desse império, o Império Medo-Persa, e ele viu a ascensão do Império Grego-Macedônio, exatamente nesse período que começa esse império a crescer. Israel também ele viu
Posteriormente a isso, a queda do Império Grego e o seu território sendo dominado alternadamente tanto pelos Ptolomeus como também pelos Seleucidas. É interessante nós olharmos porque nesse período Israel ele ainda contemplou ali pelo século II a.C. a revolta dos Macabeus e também o domínio da família Hasmoneia. Se você já leu alguma coisa sobre a família Hasmoneia, é bem interessante a gente ver como é que a história foi sendo conduzida e esses povos acabaram tornando aquela terra, a terra de Israel, o próprio povo de Deus, sempre nesses combates que nós temos visto. Israel finalmente então, ele vê o domínio de Roma lá no ano 63 a.C., quando Pompeu ele conquista o seu território e ele nomeou como governante Antípatro, que era o pai de Herodes o Grande. E aí, por fim, Israel ele vê essa família, a família herodiana, desde o ano 37 a.C., com a ascensão de Herodes o Grande e o governo dos seus filhos aí nas diversas tetrarquias após a morte de Herodes. Então, quando inicia o Novo Testamento, o Velho Testamento ele inicia sobre esse domínio, e aí quando inicia o Novo Testamento, então, Israel ele está sob o domínio do Império Romano e debaixo do reinado de Herodes o Grande. É dentro desse contexto que o Evangelho de Mateus ele foi escrito. Então, quando Mateus ele é escrito, o povo Israel estava sobre o domínio dos romanos. Mateus, como nós já falamos, ele foi uma testemunha ocular, uma testemunha auditiva daquilo que estava acontecendo naquele momento. Ele registrou todos esses acontecimentos. Ele se apoia numa das fontes mais fidedignas, que é justamente a historiografia, ou a saber, que era o verdadeiro testemunho presencial. Mateus, ele presencia todos esses fatos. Até porque quando Mateus ele foi escrito, tanto os apóstolos quanto os irmãos de Jesus, eles ainda viviam. No domingo passado, a gente iniciou o capítulo 3 falando sobre João Batista. Lembra que nós falamos sobre o arauto do rei? Entre o capítulo 2 e o capítulo 3 de Mateus, quando a gente lê o Evangelho de Mateus, você passa os seus olhos, lê o capítulo 1, lê o capítulo 2, lê o capítulo 3, mas entenda que entre o capítulo 2 e o capítulo 3 de Mateus tem um intervalo aí de quase 30 anos. Apenas entre esses dois capítulos. Você termina o capítulo 2 e quando entra no capítulo 3, se passaram aproximadamente aí 30 anos. A esse intervalo aí. Tem muita especulação acerca do que aconteceu a Jesus nesse período, o que ele fez, aonde ele esteve, mas tudo que a gente sabe é que Jesus ele é conhecido como o carpinteiro de Nazaré. A Bíblia ela silencia acerca desse assunto, acerca desse período. Nós não temos informações detalhadas do que aconteceu nesses 30 anos que Jesus estava ali vivendo em Nazaré. Alguns estudiosos entendem que Jesus ele morou durante todo esse tempo em Nazaré e também até o início do seu ministério público, que foi durante esse tempo, então, ele exerceu a sua profissão de carpinteiro. É isso que a gente sabe, não temos detalhes, não sabemos exatamente tudo o que Jesus fez, o que aconteceu nesse período de 30 anos, porque os evangelhos, eles narram no final do capítulo 2 a fuga ali da família, depois voltando para Israel, e quando entra no capítulo 3, já entra aí 30 anos após. O título da nossa mensagem hoje, deixa eu ver se eu passo aqui, a coroação do rei. Hoje, 13 até o versículo 17, nós vamos olhar esse texto aqui hoje à noite. Mas antes de nós entrarmos no texto, vamos orar novamente, pedir a direção de Deus. Senhor, nós queremos te louvar mais uma vez e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela bondade, Senhor, de nós podermos nos reunir aqui nessa noite, cada um que pode vir aqui, Deus, cada pessoa que pode estar também pela internet assistindo, cada igreja que essa noite está reunindo, seja aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo, que cada igreja que hoje à noite esteja reunindo para cultuar o Senhor, que o Senhor possa aceitar a nossa adoração e que o Senhor possa também estar falando aos nossos corações através da Tua Palavra.
Muito obrigado, Senhor, pela liberdade que a gente tem, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de, como parte do Teu corpo, nessa noite estarmos aqui para ouvirmos a Tua palavra e pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Nós oramos, nós agradecemos e pedimos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. A coroação do rei. Na mesma época em que o ministério de João Batista, ele alcançava, ou ele alcançou seu apogeu, ele recebia muitas multidões no deserto da Judéia, que essas multidões vinham confessando seus pecados para serem batizadas, para receberem remissão de pecados. E aí diz o texto que Jesus ele sai da Galileia e ele vai para o Jordão, a fim de ser batizado também. Esse acontecimento ele é tão extraordinário, ele é tão relevante para a história da redenção, que os 4 evangelhos eles vão registrar o batismo de Jesus. O batismo de Jesus ele deu ocasião para que a grandeza da sua pessoa e obra fosse manifestada de forma pública. Eu quero ressaltar hoje à noite 3 fatos importantes sobre o batismo de Jesus, que nós vamos olhar no nosso texto. Nós vamos olhar no versículo 13. Batismo. Então eu quero nesses poucos versículos aqui trazer para nós uma palavra a respeito do batismo de Jesus, ou seja, o tempo certo em que Cristo foi batizado, o motivo real do batismo, por que Cristo foi batizado e qual é também o significado espiritual do batismo. Vamos olhar então para esse primeiro fato, que é o tempo certo do batismo, e eu te convido para nós fazermos a leitura do versículo 13 de Mateus capítulo 3. Versículo 13 nos diz assim: por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João ele foi levantado por Deus para preparar o caminho do Senhor. Ele era o precursor do Messias. Multidões fluíam ao seu encontro lá no deserto para que elas fossem batizadas. Vinham fariseus, saduceus, soldados, publicanos, também vinham para ser batizados. Nesse tempo certo da história é que Jesus ele inaugura o seu ministério. É tempo de revelar-se ao povo como Messias. É tempo de identificar-se com o povo a quem ele veio salvar. Jesus ele já havia sido circuncidado ao 8º dia, não temos essa informação aqui em Mateus, mas em outro evangelho nos dá essa informação. Ele já havia sido circuncidado ao 8º dia, e o batismo cristão ainda não havia sido instituído. O batismo de João ele era um batismo preparatório, era um batismo transitório. O objetivo desse batismo de João, quando João vinha batizar essas multidões, essas pessoas que vinham a ele, o objetivo era levar as pessoas ao arrependimento, a fim de que recebesse o perdão de seus pecados. Então o batismo de João ele tinha como propósito levar o povo de volta para Deus, através desse batismo. O batismo não era algo que João inventou, que ele tomou emprestado de alguma religião, mas era algo que ele realizava com a autoridade de Deus. Todas as pessoas que vinham a esse batismo precisavam ter plena consciência do seu pecado, e elas ainda precisavam se arrepender do pecado e depois do batismo produzir frutos dignos de arrependimento. Esse era o contexto, o batismo era para isso. Aí agora imagina quando Jesus chega para ser batizado. O ritual do batismo em si, tanto naquela época do batismo de João, quanto o ritual do batismo hoje em nossos dias, ele não tem poder de salvar as pessoas. E aqui é importante fazer um parêntese, porque muitas vezes quando você conversa com alguém a respeito da salvação, e você questiona perguntando, como é que foi a sua salvação em Cristo Jesus? E muitas vezes a pessoa diz, não, eu fui batizado no dia tal. Não, a pergunta não é quando você foi batizado, a pergunta é quando você entregou a sua vida a Cristo. Batismo não é salvação. Quando eu sou batizado, eu não estou me tornando um cristão naquele momento. Então, algumas pessoas confundem batismo com conversão.
De novo, batismo é uma coisa, é posterior à salvação, batismo nas águas, e a conversão é outra coisa. Então, o ritual do batismo que João fazia e o ritual do batismo hoje, batismo nas águas, eles não têm poder de salvar as pessoas, mas é um símbolo da transformação operada por Deus na vida daqueles que são batizados. Então, é nesse momento histórico da volta do povo para Deus, por meio do arrependimento, confissão, batismo, mudança de vida, que Jesus ele aparece para se identificar com o povo e receber o batismo. Por isso que João ele inicia o verso 13 aqui do nosso versículo dizendo: por esse tempo Jesus ele veio ser batizado, ou seja, no tempo certo Jesus veio ao mundo, foi batizado e inaugurou o seu ministério entre nós. Jesus ele veio no tempo certo, não houve nenhum improviso no nascimento de Jesus, tudo foi rigorosamente planejado por Deus. Não apenas o cenário religioso da época, como também o cenário político da época, tudo estava sob o controle do Senhor, sob o domínio de Deus, sobre a soberania de Deus, tudo que estava acontecendo naquele momento. Mateus ele registra então aqui nesse versículo 13 que por aquele tempo Jesus ele sai da Galileia e ele vai para o Rio Jordão a fim de ser batizado. Tudo começou no tempo certo, tudo aconteceu com Jesus no tempo certo, no tempo determinado por Deus. Esse é o versículo 13, é o que nós podemos ver aqui no nosso texto, aquilo que Mateus ele escreve. No tempo certo, Jesus ele é batizado. O tempo certo do batismo. O que eu posso aprender olhando para esse versículo? Ou qual a lição desse primeiro fato, ou seja, desse tempo certo do batismo? O que é que eu posso aplicar para a minha vida hoje? Ok, eu entendo que Jesus ele veio no tempo certo, ele foi batizado no momento certo, porque tudo havia sido planejado por Deus, tudo havia sido no momento certo Deus fazer com que as coisas acontecessem. A questão é o que isso tem a ver comigo. O que eu posso aplicar na minha vida a partir desse versículo 13. E a lição de Deus. Tudo que está acontecendo na minha vida hoje, outubro de 2023, tudo que está acontecendo na tua vida hoje, outubro de 2023, está acontecendo dentro do tempo certo de Deus. Nem atrasado, nem adiantado, certo? Tudo está dentro do tempo certo de Deus. Olha lá o Salmo 27, versículo 14. Pode abrir lá. Salmo, capítulo 27, versículo 14. O versículo diz o seguinte: espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Jesus ele nasceu no tempo certo, ele foi batizado no tempo certo, ele iniciou seu ministério no tempo certo. Naquele momento exato, Jesus ele sai da Galileia, ele vai para o Jordão a fim de ser batizado. Tudo o que estava acontecendo na vida de Jesus naquele momento estava no tempo certo de Deus. Nada estava fugindo ao controle do Senhor. O Salmo 27 aqui, Davi ele diz em outras palavras que nós devemos nos animar, que nós devemos esperar em Deus. Por quê? Por que nos animar? Por que esperar em Deus? Davi ele sabia que tudo o que estava acontecendo em sua vida, e se você conhece um pouco a história de Davi, você sabe quantas coisas aconteceram na vida desse homem. Quantas vitórias com o Senhor, mas também quantas derrotas. Mas Davi ele diz que nós devemos nos animar e esperar em Deus. Davi sabia que tudo o que estava acontecendo na sua vida, naquele momento, estava no tempo certo de Deus. Por isso ele podia se animar, por isso ele podia esperar no Senhor. Eu entendo então com isso, irmãos, que eu e você, nós, não podemos reclamar, não podemos murmurar achando que Deus ele esqueceu de nós.
Às vezes nós pensamos dessa forma, parece que Deus ele esqueceu de mim, parece que Deus esqueceu da minha vida, está dando tudo errado, tudo é difícil, eu não consigo. Quantas derrotas eu tenho colhido na minha vida, isso não pode estar certo. Mas pensa nisso, o que está acontecendo hoje está no tempo certo do Senhor. Por isso, anime-se, como diz Davi, fortifica o teu coração. Muitas vezes nós achamos que as promessas de Deus, elas estão muito demoradas. Como eu falei antes, eu creio no arrebatamento, sim. Eu creio que o arrebatamento ele está próximo, mas eu não estou dizendo que a igreja vai ser arrebatada amanhã, o ano que vem, daqui 5 anos, daqui a 10 anos. Eu não estou afirmando isso, mas eu estou dizendo que o arrebatamento está próximo. Por que eu posso falar isso? Sabe por quê? Porque os apóstolos lá em Atos, eles já tinham como a volta de Cristo sendo algo iminente. Você já parou para pensar nisso? Lá no livro de Atos, os apóstolos já tinham a volta de Cristo como sendo algo iminente. Ora, já se passou 2000 anos ou mais, também podemos pensar dessa forma. E não é errado, se os apóstolos na época já pensavam nisso, por que nós hoje, depois de 2000 anos, não podemos pensar que a volta de Cristo é iminente também? Podemos pensar sim. Mas nós precisamos crer que o Senhor, Ele está no controle da nossa vida e tudo está planejado a nosso respeito. Sabe, talvez aquela resposta de oração que tu está esperando, sabe, talvez aquilo que você está esperando Deus trabalhar na tua vida, para que talvez Deus mude. Eu quero te dizer que as coisas elas vão acontecer no tempo certo de Deus. Nem atrasado, nem adiantado. No tempo certo do Senhor, Ele vai trabalhar, assim como Ele fez com Cristo. No tempo certo, Jesus foi batizado. Como nós lemos no versículo, por esse tempo. Que tempo? O tempo certo de Deus. Então, por esse tempo, o tempo certo de Deus, aconteceu o que aconteceu com Cristo. Por esse tempo, o tempo que eu e você estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo agora, é o tempo certo de Deus. Meus queridos, hoje nós somos a igreja de Cristo. E quando eu digo nós, eu estou falando de todos os cristãos espalhados pelo mundo. Hoje somos nós que estamos contando a história do cristianismo. Você já pensou nisso? Você faz parte da história do cristianismo que está sendo contada hoje. Nós fazemos parte. E nós temos toda a responsabilidade de como é que essa história está sendo escrita. Os nossos antepassados, muitos sofreram, muitos foram mortos, decapitados, assassinados por causa do Evangelho. Hoje o bastão está conosco. Nós temos que levar a mensagem do Senhor até a próxima geração. Mais dias, menos dias, nós vamos partir desse mundo. Alguns vivem mais anos, outros vivem menos, mas todos nós um dia vamos partir. E o que nós vamos deixar para a próxima geração? O que nós vamos deixar para os nossos filhos? Sempre me chama muita atenção, no Velho Testamento, quando nós lemos do povo de Israel, quando cada vez que morria um juiz, ou cada vez que morria alguém que Deus levantava, vem aquela frase, que a próxima geração não conhecia o Senhor. Por que não conhecia o Senhor? Porque os pais falharam. Os pais falharam em passar para os filhos o conhecimento de Deus. É nossa responsabilidade falarmos, ensinarmos, instruirmos a respeito do Evangelho para a próxima geração. Tudo está acontecendo no tempo certo de Deus. Nem está adiantado, nem está atrasado. A questão é como nós estamos vivendo o tempo certo de Deus. É uma responsabilidade minha e tua. Não somos marionetes nas mãos do Senhor. Deus não vai nos pegar à força e fazer nós fazermos determinadas coisas. Nós temos que fazer em obediência ao nosso Deus. Então eu entendo aqui desse primeiro fato, que é o tempo certo do batismo de Cristo, eu entendo que desse verso 13 nós podemos aplicar ou fazer essa aplicação na nossa vida, entendendo que tudo que está acontecendo
com a gente hoje está dentro do tempo certo de Deus. E é preciso falar que o que está dentro do tempo certo de Deus, também nós precisamos lembrar que aquilo que nós estamos semeando, nós vamos colher. Ou seja, tudo que eu semeio hoje, eu vou colher ali na frente. Então não é errado eu dizer que o que eu também estou vivendo hoje é fruto do que eu semeei lá atrás. Você está colhendo bênçãos na sua vida hoje? Você semeou lá atrás. Você está colhendo dificuldades, problemas na sua vida hoje? Você semeou lá atrás. O tempo certo de Deus não está adiantado, não está atrasado. Então tudo que está acontecendo em nossa vida está no tempo certo de Deus. Esse é o primeiro fato que eu quero destacar aqui no verso 13. Vamos olhar o segundo fato, e que está no versículo 14 e no versículo 15, que é o motivo real do batismo. Leia comigo o versículo 14. Versículo 14 nós lemos: João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mateus, ele é o único evangelista que registra o conflito de João ao ser procurado por Jesus para ser batizado. Nos outros evangelhos você não vai encontrar isso. Mas aqui Mateus ele faz questão de registrar esse conflito de João. Apesar de João ele não conhecer Jesus pessoalmente, presta atenção, apesar de João ele não conhecer Jesus pessoalmente, nesse momento aqui, João sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus não tinha pecado pessoal da qual se arrepender. Talvez João ele estivesse se perguntando por que Jesus quer ser batizado. Alguém que não tem pecado, alguém que é filho de Deus. Se o meu batismo é para remissão de pecados, é para quem precisa de arrependimento, por que ele vem ser batizado? Por que ele vem pedir para ser batizado? Talvez João estivesse se perguntando sobre isso. Porque João sabia que Jesus ele não precisava ser perdoado. Por isso, então, ele procura convencer Jesus a mudar de ideia. É o que nós lemos no versículo. João, ele tenta fazer com que Jesus mude de ideia. É como se João estivesse dizendo para Jesus: Senhor, por que você vem ser batizado? O Senhor não precisa, o Senhor não tem pecado. Essa multidão aqui precisa de arrependimento. Essa multidão precisa ser batizada para a remissão dos seus pecados. Mas o Senhor não precisa. Por isso João tenta fazer Jesus mudar de ideia, dizendo que ele sim é que precisava de batismo. João precisava de batismo, não Jesus, porque ele era o Filho de Deus. Nas palavras de William Barclay, ele diz que a convicção de João era que ele necessitava do que Jesus podia dar, e não Jesus do que ele, João, podia oferecer. Nessa mesma linha, Charles Spurgeon, ele destaca a humildade de João, quando ele diz: João nunca se esquivou de um dever, mas sempre recusou uma honra. Jesus ele não foi batizado por ser um pecador arrependido, ou porque ele precisava voltar para Deus, ou porque ele estava em desobediência ao Senhor, não. Jesus ele foi batizado porque ele sabia que esta era a vontade do Pai, e por isso ele obedeceu. Olha o versículo 15 comigo. Versículo 15 nós lemos: mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, João, concordou. Então, diante desse pequeno conflito de João, Jesus ele explica o significado de estar se submetendo ao batismo. Qual era o significado de Jesus estar se submetendo a esse batismo? O significado é que Jesus ele estava se identificando com o seu povo, a quem ele veio salvar. E ao identificar-se com o povo, então ele assumiu o seu lugar, ele levou sobre si o pecado, e ele sofreu em si mesmo a ira de Deus e o duro golpe da lei. Esse é o primeiro significado do batismo de Jesus. No terceiro ponto, eu vou mostrar mais dois significados do batismo de Jesus, mas aqui nós vemos um primeiro significado do batismo de Jesus,
que ele estava se identificando com o seu povo, a quem ele veio salvar. Então, o batismo de Jesus, ele também tem alguns motivos claros, além dos significados. Jesus, ele não foi batizado por ser um pecador arrependido. Nós vimos aqui no nosso texto que João, ele tentou deter Jesus, mas ele sabia que essa era a vontade. Jesus sabia que essa era a vontade de Deus, por isso, então, ele deixou-se ser batizado. Qual o motivo de Jesus ser batizado? Se ele não tinha pecado, se ele não precisava se arrepender, qual que era o motivo? Eu vejo pelo menos 2 motivos. O primeiro motivo é que o batismo de Jesus foi uma forma de aprovar o ministério de João Batista. O batismo de Jesus foi uma forma de aprovar o ministério desse arauto, desse precursor do Messias. E um segundo motivo é que, mediante o batismo, como eu já falei, Cristo, ele se identificou com os pecadores. Então, aquelas pessoas que João batizou, é porque elas tinham pecados. Elas estavam em pecado contra Deus, elas estavam debaixo da ira de Deus, elas estavam separadas de Deus e elas precisavam demonstrar arrependimento antes da remissão de pecados. Jesus, contudo, não foi batizado por causa de pecados, até porque ele não os tinha, nem mesmo também porque ele precisava receber perdão de Deus. Jesus foi batizado para que ele pudesse estar cumprindo a missão da qual o Senhor deu a ele. Um teólogo de sobrenome Tasker, esse teólogo, ele foi professor de exegese do Novo Testamento em Londres, ele faleceu em 1976. Esse Tasker, ele é autor do comentário bíblico sobre Mateus, da série Cultura Bíblica Vida Nova, é aquele comentário das bolinhas, não sei quantos de vocês conhecem. Esse autor, Tasker, ele diz o seguinte sobre o batismo de Jesus. Ele diz assim: submetendo-se ao batismo, Jesus estava aceitando o seu destino. Como membro do seu povo e parte da humanidade, ele toma sobre si os pecados deles e no batismo ele os atira sobre si com santa ira, dedicando-se ao mesmo tempo à sua santa vocação. Isso ele fala a respeito do batismo de Cristo. Jesus, ele sabe que o caminho da decisão redentora de Deus passa pela sua morte vicária. Jesus, ele entende qual é a sua missão. Jesus, ele considerava essencial que ele se identificasse com os seus pecadores e que ele fosse tratado como se ele fosse um deles. Assim, João Batista, então, ele testemunhou que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Não precisam abrir, mas lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, nós lemos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante porque o testemunho de João Batista e também a sua obediência em ser o precursor, em falar, em preparar o caminho do Senhor, a obediência de João a isso, levou muitos pecadores a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Quando nós obedecemos a Deus, ou quando nós somos obedientes à nossa missão, Deus ele usa a nossa vida. É interessante porque Jesus ele foi obediente, tanto no batismo quanto na sua crucificação. João ele foi obediente naquilo que Deus permitiu ele vir fazer nesse mundo. E de novo aqui eu preciso pensar: o que eu posso aplicar para a minha vida desses versos 14 e verso 15? Quando nós olhamos ali sobre a questão do motivo real do batismo. O motivo real de Jesus ser batizado não é porque ele era pecador. O motivo real de Jesus ser batizado é porque ele veio para se identificar com o povo da qual ele veio salvar. Ok, qual lição eu tiro para mim desse missão? Te convido a abrir também lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Esse versículo ele é um versículo muito interessante, porque ali Pedro, quando ele está escrevendo a sua primeira carta para aquelas igrejas da dispersão, irmãos que estavam sofrendo tremendamente por causa da perseguição, Pedro diz assim para aquelas igrejas: como filhos obedientes, não vivam conforme a paixão que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância.
como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente quando ainda estavam na ignorância. Então Jesus Cristo, ele foi obediente até a morte de cruz. Ele obedeceu ao ser batizado por João Batista para cumprir toda a justiça. Assim como João também, por causa da sua obediência, a sua missão, ele leva muitos pecadores a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pedro, aqui nesse versículo, na sua primeira carta, ele exorta aqueles cristãos a serem obedientes. E nós também devemos ser obedientes a Deus. Existem coisas comuns que a todos nós cristãos devemos obedecer, certo? Existem muitas coisas que nós como cristãos, e é comum a todos nós, é para mim, é para você, todos nós que somos cristãos devemos obedecer. Por exemplo, ler a palavra de Deus, orar, testemunhar, contribuir, congregar, aconselhar, amar, perdoar e por aí vai. Poderíamos citar tantas outras coisas que é comum a nós obedecermos. Nós precisamos, e mais do que precisar, nós devemos obedecer essas coisas. Mas sabe, há coisas que Deus nos pede de forma muito específica. Cada um sabe aonde nós temos falhado, quem sabe desobedecido a Deus, e quem sabe aonde nós precisamos mudar a nossa vida. Cada um de nós deve fazer uma profunda avaliação da nossa vida espiritual. Talvez voltar a obedecer ao Senhor nas áreas que nós não estamos obedecendo. Quando nós somos obedientes ao Senhor, Deus ele usa a nossa vida, assim como usou a vida de João. De novo eu quero ressaltar isso, Jesus Cristo ele foi obediente. Ele era Deus, mas ele foi obediente. João Batista, ele foi obediente. Ele era um simples mortal, um pecador como nós, mas foi alguém obediente. Por causa da sua obediência, Deus usou a vida desse homem, e muitos conheceram a Cristo como Senhor e Salvador por causa da obediência de João. Graças à obediência de João. E a pergunta é, e nós? Nós temos obedecido? No que é que eu e você temos falhado em relação à palavra de Deus? Nós falhamos, irmãos. Eu erro, eu peco, eu diariamente tenho que voltar ao Senhor confessando as minhas falhas. Diariamente eu preciso da graça e da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Diariamente eu preciso dizer, Senhor, perdoa, me ajuda novamente a continuar na caminhada. Eu preciso fazer isso diariamente, eu preciso diariamente expor a minha vida à luz da palavra de Deus, para ver onde é que eu estou falhando e onde eu tenho que mudar. E isso tem que ser um exercício que cada um de nós deve fazer. Será que, de fato, eu estou obedecendo ao Senhor na leitura da palavra? Será que, de fato, eu estou obedecendo ao Senhor ao orar? Será que eu estou obedecendo ao Senhor ao estar testemunhando dEle para as pessoas? Será que eu estou contribuindo, seja com o meu tempo, seja com as minhas finanças, seja com os meus dons, seja com os meus talentos, eu estou contribuindo para a obra do Senhor? Será que eu estou congregando como o Senhor pede que eu deva congregar? Será que eu me disponho a estar aconselhando as pessoas? E quando a gente fala aconselhar, não estou me referindo a você estar aconselhando pessoas que estão com problemas muito sérios, mas às vezes pessoas que passam por um ou outro desânimo, Deus pode usar a tua vida para aconselhar essas pessoas. Será que a gente se dispõe a estar aconselhando? Será que a gente tem amado aos cristãos, amado aos irmãos em Cristo? Será que de fato a gente está amando como Cristo nos ensina que devemos amar? Será que a gente tem perdoado? É muito triste ver cristãos que às vezes passam a vida amargurada com outros e não conseguem perdoar. Às vezes simplesmente pessoas criam uma mágoa no seu coração, quando Jesus diz que nós temos que cuidar para que a amargura não se torne uma raiz, no nosso coração, às vezes eu penso que tem cristãos que não têm uma raiz de amargura, aquilo já virou um tronco de amargura no seu coração. Por quê? Porque não consegue perdoar. Então, Jesus ele foi obediente, João ele foi obediente, nós precisamos ser obedientes.
obedientes à palavra de Deus. De novo, nós somos falhos, tá, irmãos? Nós não somos perfeitos, nós erramos, mas nós precisamos constantemente voltar ao Senhor, constantemente voltar a essa palavra e dizer: Senhor, me ajuda, por favor. Se não é o Senhor, eu não sei onde eu vou estar. Agora, não podemos deixar que a vida vá simplesmente indo à frente, sem que a gente possa tomar decisões em relação à nossa vida. Então, a lição que eu aprendo aqui dos versos 14, do verso 14 e do verso 15, a lição que eu aprendo, ela é uma lição extremamente simples, extremamente conhecida de nós, que diz que nós devemos obedecer a Deus no cumprimento de nossa missão. É muito simples, mas muito difícil de praticar. Essa aqui é a verdade. Um terceiro fato que eu quero trazer aqui sobre o batismo de Jesus, ele se encontra no verso 16 e no verso 17. E esse terceiro fato, ele diz respeito ao significado espiritual do batismo. Então leia comigo aí o versículo 16. Versículo 16, nós lemos o seguinte: depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. O batismo de Jesus, ele teve 3 significados importantes. Nós já vimos o primeiro. Eu falei sobre o primeiro significado, que foi a sua identificação com aqueles que ele veio salvar. A gente viu esse primeiro significado, ainda que de forma bastante resumida e rápida, mas nós vimos esse primeiro significado quando nós falamos no segundo ponto, o motivo real do batismo. Os outros 2 significados do batismo de Cristo, nós vamos encontrar no verso 16 e no verso 17. O segundo significado aqui é que o batismo de Jesus, ele marca a sua unção. Interessante a gente olhar para isso. Mateus, ele diz o quê? Que os céus se abrem, como nós lemos ali no versículo, os céus se abrem, o Espírito Santo desce e a voz de Deus fala. É isso que está escrito aí na tua Bíblia? É isso, né? A vinda do Espírito Santo em forma de pomba, e presta atenção, a vinda do Espírito Santo, ela veio em forma de pomba. O Espírito Santo não é uma pomba, tá? Alguns desenham a pomba, né? Como trazendo um significado, dizendo que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pomba. Aqui diz que o Espírito Santo, ele desceu em forma de pomba, certo? E foi um modo para identificar Jesus para João. Olha que interessante isso daqui. A vinda do Espírito Santo em forma de pomba foi um modo de identificar Jesus para João. Lembra que eu falei antes que João não conhecia Jesus pessoalmente? Falei no primeiro ponto? Ele não conhecia Jesus pessoalmente. Lembra que o texto diz que muitas pessoas, multidões vinham para serem batizadas por João? Como é que João iria identificar quem era Jesus no meio de toda aquela multidão, se ele não conhecia pessoalmente Jesus? Diz o texto então que a descida do Espírito Santo, ou a vinda do Espírito Santo, foi em forma de pomba. Para comprovar isso, abre comigo lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, até o versículo 34. João, capítulo 1, versículo 24, diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. O que João diz no verso 31? Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. De novo, João afirma aqui: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Olha como Deus faz as coisas, né?
Olha como Deus conduz a história, olha como Deus ele é soberano sobre cada detalhe que acontece. Multidões vindo serem batizadas por João Batista. Jesus Cristo ele vem para ser batizado. João não conhecia pessoalmente Jesus Cristo e Deus então ele mostra de uma forma muito clara para João quem era Jesus. Também o batismo aqui ele serviu para garantir a Jesus, ou esse batismo, né, naquele momento que ele iniciava o seu ministério, que o Espírito Santo ele estaria sempre com ele. De novo, a pomba aqui é um símbolo do Espírito Santo. A pomba não é o Espírito Santo, mas é um símbolo do Espírito Santo na sua pureza, no seu ministério. Esta ave, a pomba, né, ela aparece na Bíblia pela primeira vez lá em Gênesis capítulo 8, verso 6 a 11. Quando Noé ele solta 2 pássaros, e um era um corvo e o outro era uma pomba. Primeira vez que aparece a pomba na Bíblia. Então, no Evangelho de Lucas, nós somos informados no momento que os céus eles se abrem, que Jesus ele estava orando. Não precisamos ler o texto, mas em Lucas capítulo 3, 21, quando os céus se abrem, Jesus estava orando. Mateus e Marcos dizem que foi logo quando Jesus sai da água. Nós lemos aqui o verso 16. E lá em João, então, João 1,32, como nós vimos, João ele diz que Jesus foi visto, né, por João Batista, que viu o Espírito então descer do céu como pomba sobre ele. Todos os evangelistas que nós temos aqui na palavra de Deus, todos eles registram esse momento singular da descida do Espírito Santo sobre Jesus, ungindo-o para o cumprimento da sua missão. Mesmo sendo Deus, mesmo Jesus sendo o homem perfeito, Jesus ele não abdicou do poder do Espírito para realizar a sua obra. Jesus ele não abdicou da unção do Espírito na sua vida para cumprir a sua missão que Deus deu a ele. Então esse é o segundo significado. O terceiro significado está no verso 17, acompanha comigo. E esse terceiro significado diz que o batismo de Jesus ele marca a sua aprovação pelo Pai. E o versículo 17 diz: "E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Jesus ele não apenas se identifica com o povo pecador a quem ele veio salvar, mas Deus, o Pai, identifica o seu Filho amado em quem ele se agrada. Deus ele se agrada de Cristo. Nessa passagem bíblica que nós estamos considerando aqui hoje à noite, que a gente está estudando, nós vemos aqui a presença da Santíssima Trindade. Ou seja, nós vemos o Filho sendo batizado, nós vemos o Espírito Santo descendo em forma de pomba e nós vemos o Pai confirmando a filiação. R.C. Sproul diz o seguinte, ele diz que assim como as 3 pessoas da Trindade haviam estado na criação, todas elas também estiveram presentes nesse momento inicial da redenção. A declaração do Pai deixou muito clara a sua aprovação de tudo que Jesus havia feito até aquele momento. Certamente os anos que Jesus ele passou lá em Nazaré alegrou muito a Deus, agradou muito a Deus. Sem dúvida, esse elogio de Deus para o Filho, né, foi um grande estímulo para Jesus começar o seu ministério. Qual a última lição aqui desse terceiro fato? Do significado espiritual do batismo de Jesus. A vida de Cristo agradou a Deus. O versículo que nós lemos ali, o versículo 17, ele é muito claro em relação a isso, porque diz assim: "E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Deus se agradou do seu Filho. Deus se agradou de Cristo. Hebreus capítulo 11, verso 6, um versículo bastante conhecido, ele diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. A vida de Jesus em tudo agradou a Deus. Mateus diz que quando o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus, uma voz do céu dizia: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." O viver de Jesus agradou ao Pai. A pergunta inevitável é: e a nossa vida? A forma como eu e você temos vivido tem agradado ao Pai? A vida de Cristo agradou ao Pai. Deus diz:
esse é o meu filho amado, desse eu me agrado. Cristo Jesus, homem, viveu nesse mundo, sem pecado, e a sua vida foi agradável ao Pai. O autor de Hebreus que nós lemos aqui diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus queridos, nós precisamos exercer a nossa fé a fim de agradar ao Senhor. Nós precisamos viver de modo digno do Evangelho para agradar ao Senhor. Nós precisamos viver como cidadãos dos céus para agradar ao Senhor. A pergunta é, nós precisamos ter fé para agradar a Deus. Como que está a nossa fé? Será que a nossa fé está fraca? Será que a nossa fé está vacilante? Ou será que a nossa fé está firme no Senhor? Está firme na rocha? Como está a tua fé hoje? Pensa aí. Como é que está a tua fé hoje? Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Talvez seria interessante nós pensarmos um pouquinho, por alguns segundos, na nossa própria vida. Não na vida do outro. Não na vida de quem eu acho que precisa escutar isso. Mas talvez por alguns segundos pensar assim, Deus, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Como é que está a minha fé, Senhor? Me ajuda a avaliar. Me ajuda a pensar na minha vida. A minha fé está agradando a Ti, Deus? Ou melhor, a minha vida, Senhor, está agradando a Ti, Deus? A forma que eu falo, a forma que eu vivo, a forma que eu penso, a forma que eu... É importante nós avaliarmos. É importante pedir que o Senhor sonde o nosso coração. É importante que Deus possa ver na nossa vida onde é que nós precisamos, quem sabe, mudar. Que a voz de Deus, ela também possa dizer ao nosso respeito. Pensa isso. Esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Tiago da Mata é meu filho amado, em quem eu me agrado. Cláudio é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Valdir é meu filho amado. Coloca o teu nome aí. Coloca o teu nome aí. Este é, pontinhos, meu filho, minha filha, amado, amada, em quem eu me agrado. Que Deus possa estar se agradando na nossa vida, meus queridos. Que Deus possa estar se agradando da nossa vida. Esse então é um terceiro fato importante sobre o batismo de Jesus, ou seja, o significado espiritual do batismo. Concluindo aqui esse nosso tempo juntos, na Coroação do Rei, que foi o título da mensagem de hoje, nós vimos 3 fatos importantes que Mateus ele registra na sua narrativa nesse evangelho. Nós falamos sobre o tempo certo do batismo, nós falamos sobre o motivo real do batismo e nós falamos sobre o significado espiritual do batismo. Nós já fizemos as devidas aplicações de cada ponto que nós estudamos aqui nessa noite. Agora eu quero apenas deixar um pensamento para que nós possamos refletir. Reflita, ore e confie. Senhor, seja agradável a Ele. Nesse pensamento, para nós refletirmos, orarmos e confiar, está resumido os 3 pontos, as 3 aplicações que nós vimos hoje à noite. Deus conduz todas as coisas, tudo que tem acontecido em nossa vida está no tempo certo de Deus. Nossa parte é obedecer e confiar no Senhor, de tal forma que a nossa vida seja agradável a Ele. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos revista de ânimo, de poder, para que nós possamos caminhar em direção à pátria celestial. Queira Deus que nós não venhamos a passar pela morte física, mas possamos ser arrebatados, se assim for a vontade do Senhor. Vamos orar. Deus, nós somos gratos a Ti mais uma vez, porque a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Muito obrigado, Deus, porque num
Um texto tão pequeno, Senhor, mas tão rico de lições, não para as pessoas daquela época, mas lições para nós nos dias de hoje. Por isso, Senhor, muito mais do que apenas ter o conhecimento do que esse trecho fala, muito mais é nós podemos aplicar ele nas nossas vidas para que no dia a dia a gente esteja praticando. Senhor, nós reconhecemos que nós somos falhos, nós reconhecemos que somos pecadores, nós reconhecemos que necessitamos cada dia do Senhor para podermos ter vitórias em nossas vidas. Por isso nós clamamos, Deus, nós pedimos pela intervenção do Teu Santo Espírito, Deus, para que Ele esteja operando mudanças em nossas vidas nas áreas que precisam ser mudadas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não nos desampara. Muito obrigado porque a Tua graça e a Tua misericórdia se renova a cada dia em nossa vida. Por isso nós somos eternamente gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Pois é em nome de Cristo que oramos e agradecemos. Amém, Senhor.